Hoje você finalmente vai descobrir se é a sua mãe que está travando a sua vida. Meu nome é Bia Laino, eu sou terapeuta comportamental e analista corporal e o meu objetivo, o meu propósito de vida é ajudar mais e mais pessoas, mais e mais mulheres a vencerem a dependência emocional, principalmente com os pais, que é onde está a origem de tudo. Agora que eu já consegui chamar a sua atenção para esse tema, deixa eu explicar. Na verdade, jamais, jamais eu vou querer ter a intenção de culpar os seus pais ou os meus pais de qualquer coisa que tenha acontecido. A gente vive numa sociedade, né, que culturalmente vê os pais, vê o pai e a mãe, principalmente a mãe, como sendo aquela pessoa que não tem o direito de errar, né? Como sendo aquela pessoa que a gente precisa e também endeusar. E quando a gente coloca nossos pais nesse lugar, é bastante perigoso. Por quê? Porque, primeiro, a gente acredita que eles não podem errar, que eles não podem cometer erros, não podem ter falhas, que eles precisam ser perfeitos. A gente acaba cobrando dos nossos pais que eles nos deem tudo aquilo que nós, desde a infância, entendemos que precisávamos receber. Só que muitas das vezes nossos pais estavam ocupados, estavam trabalhando, nossos pais estavam feridos, carregando os próprios traumas, os próprios problemas, as próprias questões emocionais. Nossos pais, de repente, foram também crianças que cresceram traumatizadas. E aí, por eles terem passado por toda essa dificuldade, muitas vezes eles transferem para a gente esses problemas. Eles ficam querendo nos super proteger para que a gente não passe pelas coisas que eles passaram também. Só que para pensar. Quantas vezes a gente é preparado ao longo da vida, não só pelos nossos pais, mas até mesmo pela escola, pelos líderes religiosos, para situações que a gente nunca vai enfrentar, para situações que a gente nunca vai viver. Então tem muita gente que chega na vida adulta carregando um certo ressentimento dos pais, porque às vezes olhavam para o lado, olhavam para os primos, para os colegas, para os amigos da escola e observavam que os pais deles, de repente, tratavam essas crianças de uma outra maneira, de uma maneira que essa pessoa considerou melhor. Então, vai para a vida adulta com essa mágoa, com esse ressentimento, com esse rancor, falando: meu pai não me deu aquilo que eu precisava, meu pai não fez aquilo que eu queria, minha mãe não cuidou de mim do jeito que eu deveria, minha mãe não fez igual a mãe do fulano fez, igual a tia do fulano fez. Então, a gente coloca muito esse peso, essa mágoa, essa tristeza na relação com os nossos pais. E como a gente vive, como eu disse, né, nessa sociedade onde a gente é obrigado a endeusar nossos pais, cria-se aí uma relação de amor e ódio entre os pais, principalmente com relação à mãe, né? Por que isso acontece? Porque eu tenho a mágoa, eu tenho o ressentimento, porque eu criei uma expectativa gigante com relação à minha mãe e eu achei que ela falhou comigo, mas ao mesmo tempo a sociedade, todas as pessoas à minha volta me obrigam a acreditar que eu preciso ser uma boa filha. Então eu fico nessa dualidade, nesse sentimento de que, não, eu estou chateado com a minha mãe, mas eu não posso falar nada para não magoar ela, mas ao mesmo tempo eu tenho que demonstrar que eu sou uma boa filha. E aí o que acontece? Você vive carregando uma culpa que não é sua. Quando você está bem com a sua mãe, você sente culpa porque você não pode tratar ela tão bem assim, já que ela foi malvada com você. E quando você está tratando ela mal, já que ela foi malvada com você, você sente culpa por não estar sendo uma boa filha. E como que você vai conseguir ser uma pessoa feliz assim? Como que você vai conseguir ter a carreira dos seus sonhos assim? Como que você vai conseguir manter suas finanças em dia assim? Como que você vai conseguir emagrecer e cuidar da sua saúde agindo assim? Como você vai ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa esposa, uma boa namorada, uma boa colega de trabalho, sendo assim, carregando todo esse peso? E como que a sua vida trava quando você tem esse tipo de relação de dependência emocional com os seus pais? Ela trava de várias maneiras. Eu vou começar aqui falando da sua área financeira. O que acontece é o seguinte: quando você tem dependência emocional, que nada mais é do que um distúrbio de prioridades, onde você coloca todo mundo como prioridade em vez de você mesmo, todas as coisas que você faz são ou para atender às expectativas de alguém,
ou para não decepcionar alguma pessoa, ou até mesmo para não receber críticas nem julgamentos, para que você não seja apontada como sendo uma pessoa malvada, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. E justamente esse distúrbio de prioridades, ele faz com que você tenha muita dificuldade em dizer não, em dizer eu não quero. E aí o que você fala? Você fala eu não posso. E logo depois você vai justificar esse eu não posso. Então, aí que mora o grande perigo da dependência emocional. Aos poucos, você vai se sabotando de forma automática e sem perceber, porque não é consciente, para que as coisas aconteçam de uma maneira errada na sua vida, e aí sim você vai ter uma justificativa para falar eu não posso. Então imagina, se alguém te pede um dinheiro emprestado, por exemplo. Imagina que pediram para mim. Oi, Bia, me empresta R$ 400? Por dentro eu tô pensando, que absurdo, que pessoa abusada. Por que ela não vai trabalhar? Não quer nada com a vida, fica aí sentada, não sei o quê. Só que eu tenho dependência emocional. Muitas das vezes o perfil dependente bonzinho, o perfil dependente cuidador. Então o que eu vou fazer? Eu vou querer cuidar, eu vou querer ser boazinha. Eu não vou querer dizer não para essa pessoa e de repente ela me abandonar. E de repente ela virar as costas para mim. E de repente ela achar que eu sou uma pessoa egoísta, malvada. E aí o que eu falo? Poxa, fulano, não posso, meu carro quebrou essa semana. Aí você pensa, mas meu carro quebrou mesmo, isso é uma coincidência. Não necessariamente. Às vezes tem gente que se machuca, que se quebra todo, que fica doente só para arrumar uma justificativa para que ela não precise dizer não, eu não quero. Então seria muito mais fácil se você chegasse para essa pessoa e falasse: não, fulana, não vou te emprestar, não. Acabou. Você não precisa correr para se justificar. Então, é esse o motivo da dependência emocional ser tão traiçoeira. Agora, voltando para como que a sua área financeira trava quando você tem dependência emocional. Vou te dar alguns exemplos e fazer algumas metáforas para ficar mais fácil de você entender. Digamos que você tem uma raiva inconsciente do seu pai ou da sua mãe. Digamos que você tem uma raiva inconsciente, uma mágoa de um tio, de uma tia, de um primo. E que na sua família, assim como a maioria, aquelas pessoas que prosperam, que ganham dinheiro, têm a obrigação de ajudar os parentes. Tem a obrigação de fazer tudo pelo pai e pela mãe. Tem a obrigação de prover tudo, de dar tudo. Que quando ela sai, faz uma viagem, quando ela está num restaurante bacana, quando os familiares sabem que ela tem dinheiro, ela acaba sendo cobrada. Tá almoçando aí nesse restaurante chique e a tua mãe tá aqui comendo arroz, feijão e ovo, né? Agora que tá com dinheiro, esqueceu da família, né? Sabe esses comentários? E aí, quando você tem dependência emocional, o que que você faz? Você se sabota inconscientemente, se livrando do dinheiro, para que você não precise dizer não para essas pessoas. E como que você vai dizer não se todo mundo está vendo quanto de dinheiro você está ganhando? O quanto você prosperou? Como é que você vai falar assim, não, não tenho dinheiro não. Você está vendo o seu carrão na garagem, você está vendo as suas viagens, você está vendo a roupa, a bolsa boa que você usa, entende? Então é assim que a sua vida financeira trava. Agora falando da vida amorosa. Como que a dependência emocional faz a minha vida amorosa travar? Essa daqui é até uma, na minha opinião, uma das mais tristes e mais difíceis da gente ir curando, né? Por quê? Porque o relacionamento amoroso é o lugar ideal para a gente reviver as nossas dores infantis. Tudo aquilo que a gente entendeu enquanto criança, que nos faltou de amor, de carinho, de cuidado, de proteção, de atenção, de se sentir vista, você leva essa bagagem emocional para dentro do seu relacionamento. E aí você fica exigindo do seu par que ele te dê aquele amor todo, aquela atenção toda. É como se você fosse um buraco sem fundo, que por mais que a pessoa fizesse, você nunca acredita que aquilo é o suficiente. Se ela elogia uma outra pessoa na sua frente, você se sente mal, fica com raiva, acha que ela está te deselogiando. Se ela deixa de fazer alguma coisa junto com você, você acha que ela não te dá a importância que você merecia ou que você gostaria de ter. Está me trocando pelos seus amigos, está me trocando pelo seu trabalho, está me trocando pela sua família. E, na verdade, o que você tem é uma dependência emocional lá atrás do seu pai e da sua mãe que você não conseguiu resolver e vai trazendo isso para a vida adulta. Com o passar do tempo, você vai sufocando essa pessoa.
Você vai tornando a vida dela impossível, porque se ela fizer pouco ou se ela fizer muito, você acaba não enxergando como sendo o suficiente para você. E essa outra pessoa que está junto com você, né, o seu par, é um ser humano. Então, o que ele pensa? Não adianta eu fazer nada por essa pessoa aqui, por essa mulher aqui ou por esse homem aqui. Nada nunca é suficiente. Então, eu vou parar de fazer. E aí você vai sentindo que essa pessoa vai cada vez mais se distanciando de você, cada vez menos fazendo as coisas para te agradar. E como você tem o perfil dependente, muitas das vezes bonzinho ou boazinha, você não quer reclamar, você não quer brigar, você vai guardando todas aquelas coisas que vão te incomodando, te machucando, te fazendo mal, porque você acha que, não vou brigar por causa disso. Quando você solta tudo de uma vez, acaba virando uma briga enorme, acaba tendo acusações. Você não faz isso, você não faz aquilo, você só faz assim, você só age desse jeito, você não me dá nada do que eu quero, você não me dá o valor que eu mereço. Sendo que, se você falasse assim que alguma coisa te incomodou, você conseguiria falar de uma maneira amorosa, sem jogar para o outro a culpa por estar fazendo alguma coisa errada. Porque é muito mais interessante que você fale, amor, quando acontece esse tipo de coisa, eu me sinto dessa e dessa forma. É muito melhor do que falar, você é um egoísta, você só pensa em você. Por que você não fala, por exemplo, amor, acho que eu nunca te contei, né, que eu tenho esse tipo de necessidade, mas quando você sai para ir para o futebol com seus amigos e demora muito, eu me sinto muito deixada de lado, eu me sinto muito sozinha, eu me sinto muito abandonada. Eu não sei de onde vem isso. Eu acredito que vem até da minha infância, segundo um vídeo aí de uma doida chamada Bia que eu vi. Se você quiser, você pode até botar ele para assistir esse vídeo aqui junto comigo. Aliás, junto com você, me assistir fazendo esse vídeo. Então você explica como você se sente. Não precisa você ser essa mulher forte, essa mulher guerreira, essa mulher que não tem vulnerabilidades, essa mulher que não consegue dizer quais são as suas fraquezas e do que você precisa. E aí, em vez disso, você o acusa. Só quer saber desse futebol, nem me dá atenção para nada. E o cara fica, meu Deus, será que eu não posso nem jogar um futebol? Mas é por quê? Porque de repente, lá atrás, quando o seu papai ou a sua mamãe foi fazer alguma coisa que eles precisavam ou queriam fazer, você se sentiu deixada de lado. Então, quando o seu par faz isso, você cai naquele mesmo abismo, naquele mesmo lugar, você revive aquela dor infantil que você traz desde então, porque você não resolveu. Já com relação à sua saúde e o seu ganho de peso, né, ou dificuldade para perder peso. Imagina o seguinte, se você tem dependência emocional, seja com seus pais ou com qualquer outra pessoa, você tem um distúrbio de prioridade, lembra? Então, tudo na vida do outro é mais importante do que na sua vida. Todas as vontades, desejos e expectativas do outro são mais importantes do que os seus. Como que você vai ser uma pessoa feliz assim? Não tem como. Então, o que que você faz? Você serve todo mundo, você não tem fontes de prazer na sua vida e acaba que o único prazer, a única fonte de prazer que você tem é a comida, é a alimentação. Você acaba dizendo sim para todo mundo e não para você mesmo o dia inteiro. E o seu momento de dizer sim, eu mereço, é quando você pega uma coisa bem gostosa, de preferência doce, no final do dia e você come e você pensa, eu mereço. Já fiz tudo para todo mundo, ninguém fez nada para mim, ninguém cuidou de mim, então eu mereço. E além disso, dessa dificuldade para o emagrecimento, as pessoas que têm dependência emocional alta, elas acabam desenvolvendo doenças psicossomáticas. Bia, o que é doença psicossomática? São as doenças no corpo físico, as doenças físicas que têm origem emocional. É como se o seu corpo ele estivesse gritando para você, bem, 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 uma sirene dizendo para onde você tem que olhar. Tem alguma coisa errada, olha para cá, olha para cá. E aí o que a gente faz? Culturalmente também, a gente tem o hábito de medicar os sintomas para que o sintoma suma. Então, por exemplo, se eu estou com uma dor de cabeça, eu não vou buscar qual é a origem da minha dor de cabeça. Eu vou tomar um remedinho. Com isso, vários e vários sintomas ficam sendo mascarados ao longo do tempo e você acaba desenvolvendo várias doenças, como ansiedade, depressão, crise de pânico, hipertensão, diabetes, todas as doenças respiratórias, de alergias respiratórias principalmente,
são relacionados a causas emocionais. Você acaba tendo candidíase de repetição, as mulheres, né, acabam tendo endometriose, síndrome do ovário policístico, justamente por quê? Porque elas ficam retendo essas emoções e ficam com muitas dores no corpo, dores musculares, dores nas pernas, dor na coluna. Por quê? Porque falta essa estrutura, falta essa base diante do que você entendeu ao longo da sua infância. Eu já falei no início do vídeo, mas eu volto a repetir. Nosso objetivo aqui não é culpar nossos pais, mas é entender que eles fizeram o melhor, mas esse melhor que eles fizeram nem sempre foi o suficiente através da visão de uma criança que não tinha refinamento nem maturidade emocional para entender o que estava acontecendo. Então imagina que a sua mãe precisou trabalhar desde muito cedo e você precisou ficar com a sua avó, com a sua tia ou com alguma pessoa que tomou conta de você e essa pessoa às vezes não foi tão legal com você, né? Te obrigava a comer, brigava com você, batia em você e aí você foi carregando aquilo. Poxa vida, eu quero estar com a minha mãe é tão carinhosa, eu amo tanto a minha mãe, ela me deixa aqui. Hoje em dia, como adulta, você entende, não, minha mãe precisava trabalhar. Só que quando você era criança, você não entendia isso. Então você foi carregando essa raiva, você foi carregando essa mágoa. Aí quando você foi para a escola, você teve amiguinhos ou amiguinhas que falaram: ah, não, minha mãe cuidava de mim, minha mãe ficava em casa, minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim. Pronto, você está vendo aí? É possível ser cuidado, é possível que a mãe ficasse junto comigo, tomando conta de mim. Volto a dizer, enquanto criança, você não conseguia entender que de repente a situação da sua mãe era diferente. Mas enquanto adulta, hoje em dia, você sabe e você entende. E aí você pensa assim: ah, isso não tem nada a ver, isso não foi um trauma, isso não é um problema, isso não acarreta nenhum tipo de problema nem trava na minha vida. E é aí que mora o grande perigo. Justamente por você não conseguir ligar um fato que aconteceu há muito tempo com um fato ruim que está acontecendo na sua vida hoje, você não liga uma coisa a outra e você não trata a origem do seu problema. Então, se você sentiu que você precisou cuidar das pessoas quando você era criança, se você sentiu que você precisava colaborar financeiramente na sua casa, ou até mesmo se seus pais te colocaram para trabalhar muito cedo, se você precisou cuidar e ter responsabilidade, cuidar dos seus irmãos ou de algum parente doente, se você percebeu que você só tinha serventia, validade, ou só recebia o amor que desejava quando fazia alguma coisa em troca, ou até mesmo quando você se machucava e ficava doente, só assim que você tinha atenção, ou se você foi culpado, responsabilizado por alguma coisa de errado que aconteceu, mesmo sendo ou não sendo culpa sua, sim, eu sinto te dizer, mas você tem dependência emocional com seus pais e enquanto você não curar isso, você infelizmente vai ter muita, muita dificuldade de destravar as várias áreas da sua vida. Se você gosta desse conteúdo, se você se conectou com a minha energia, com a minha forma de falar e de apresentar, eu te sugiro a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo e a de repente compartilhar ele com outras pessoas que você conhece. Se você é uma filha ou um filho, olhe para os seus pais com acolhimento. Se você é uma mãe ou um pai, entenda que você precisa curar em você essas feridas emocionais, por mais que você não queira olhar para elas, para que você não crie um adulto traumatizado que vai ser o seu filho, porque não tem jeito. Você querendo ou não querendo, você acaba repetindo a história dos seus pais de uma forma ou de outra e os seus filhos acabarão repetindo a sua. Meu objetivo aqui é te ajudar a vencer a dependência emocional e te convido também a me seguir nas outras redes sociais. Beijo, tchau!